Visão empresarial versus emprego de luxo. Essa é uma frase que eu falo muito para os empreendedores e para os empresários todas as vezes que a gente está discutindo sobre planejamento empresarial. Então, o que acontece na prática? A maioria das empresas no Brasil, elas começaram as suas atividades ou o empreendedor iniciou isso muito mais por uma necessidade do que por uma oportunidade. Então aqui eu vou explicar para vocês a diferença desses dois pontos e eles são fundamentais a longo prazo na vida de qualquer negócio. Quando a gente pensa em oportunidade, quer dizer que o negócio nasceu para suprir algum ponto não observado do sentido mercadológico. Ou seja, o cara criou o negócio dele pensando em que o produto fosse voltado para o seu cliente no sentido de resolver um problema desassistido, por exemplo. Vamos pegar uma questão, às vezes eu vou montar uma loja de roupa, porque uma loja de roupa country, porque na minha cidade não tem nenhuma loja de roupa country. Então o cara baseou numa oportunidade, ou seja, no mercado desassistido, e até então ele entendeu que isso era importante e ele falou, cara, eu vou investir nisso, isso vai dar dinheiro. Isso geralmente já é o pensamento de quem já é empresário de mais tempo de carreira, ou quem já é investidor, ou quem já tem isso mais na veia mesmo. Agora vamos para o outro lado, que é a grande maioria que todo mundo começa. O cara começa muito mais por necessidade, ou seja, ele perdeu o emprego, ou ele precisava ganhar mais, ou ele está desempregado. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos falando que o Brasil tem aí aproximadamente 14% de desempregados e desalentados no Brasil, então isso é muito grande. Então isso, de uma determinada forma, acaba criando aí muitos pequenos negócios e que eles não vão estar vivos aí num pequeno espaço de tempo, quando eu falo nos próximos 2 anos. Então o que isso acontece do ponto de vista prático? Quando eu levo esses negócios para competir, além de todas as outras questões que são relativas à gestão, eu vou deixar isso meio de lado aqui, mas do ponto de vista do empresário, acaba sendo para ele muito mais um emprego de luxo. Ou seja, ele acaba não priorizando o negócio, ou seja, ele acaba não priorizando todas as receitas que virão, todas as oportunidades de venda, para canalizar isso para o negócio em si. Ele acaba muito mais tendo uma visão de sugar o negócio, de sugar a empresa em detrimento do seu emprego de luxo. Então o que acontece na prática? Às vezes é muito comum tu pegar uma empresa que às vezes ela fatura bem, ela vende bem, tá? Ela tem, por exemplo, vamos colocar assim, lucro, só que às vezes o lucro às vezes não é suficiente para poder pagar, vamos colocar assim, todo o luxo, toda a comodidade do empresário. Então o que acontece na prática? Aí a gente vai lá, o cara vai perguntar, mas a empresa está dando dinheiro. Não, ela dá dinheiro. Ela, como é que fala assim, ela é lucrativa, ela é sustentável financeiramente. O problema é que ela não paga o seu salário. Quando a gente pega um empresário nesse sentido, de que ele prioriza mais o seu emprego de luxo, então o que acontece na prática? Às vezes ele até ignora a oportunidade de mercado, ele não está tão preocupado o tempo inteiro em pensar estratégia ou pensar a solução para a empresa. Ele está muito mais preocupado no lucro mesmo. Então ele vai ter uma visão, vamos colocar, mais simplista do negócio. Ele não entende, às vezes, que investir em gente, investir em gestão é importante, é estratégico, em continuar investindo em desenvolvimento de produto, em abertura de mercado, em identificar tendência, em investir, sei lá, em mercado digital, em marketing e tal. Ele não entende que isso é importante. Pelo que é importante é apenas produzir, colocar dinheiro no bolso e conseguir para ele automaticamente ele sugar desse negócio o mais alto possível. Se você está dentro desse contexto, se localizou aí, o que eu quero dizer para você qual que é o perigo disso? A médio e longo prazo, o seu negócio não se sustenta. Então aí você vai começar a entrar num ciclo de declínio. Ou seja, você começou a ganhar dinheiro no primeiro momento, só que hoje o mercado é muito mais competitivo, você tem muito mais players concorrendo, você tem fatores aí, sei lá, ligados à competição de forma geral, e que, de uma determinada forma, se você não investe a médio e longo prazo, você deixa de ser competitivo. E quando você deixar de ser competitivo, você vai cada vez mais minando a sua empresa e minando o seu negócio. Inclusive, às vezes é muito comum para esse tipo de casos assim, na empresa, você pegar uma equipe com um engajamento muito baixo, ou seja, produtividade baixa, engajamento baixo, o que por si só já sacrifica muito. Até porque, eu sempre repito que uma empresa não é feita de parede, de tijolo e de fachada bonita. Ela é construída por pessoas e é uma equipe que seja engajada. Quanto mais pessoas que você tem de alto nível de pensamento e mais enganjada que seja, maior é o potencial da sua empresa desenvolver bons produtos e crescer. E, obviamente, desenvolver bons processos, gerar receita. Então, essa visão de ter um emprego de luxo, que é a posição confortável, versus o cara que nasceu para poder empreender, ou seja, ele entende isso de forma estratégica, faz uma diferença enorme na empresa que vai ficar no mercado no médio e longo prazo. Pode ser que no curto prazo isso realmente não faça tanta diferença, mas no médio e longo prazo é muito comum
dessa diferença ficar cada vez maior. E o que vai acontecer na prática? Esse empresário que buscou mais ter um emprego de luxo, ter todas as coisas, ele vai começar ou vender os seus bens próprios e reinvestir, reinjetar esse dinheiro na empresa, ou ele vai começar a reclamar que foi culpa de alguém, porque o mercado mudou, porque tá não sei o que. Cara, o mercado é dinâmico, ele muda e você precisa acompanhar. Mas quem nasceu para empreender desde o primeiro momento por oportunidade, provavelmente não vai sentir muito isso. Porque automaticamente, quando o mercado mudar, ele vai conseguir implementar as mudanças que seriam necessárias e adequadas no seu devido momento. Tá? Então eu quero deixar essa mensagem para vocês entenderem que essa visão é realmente assim, cara, ela pesa e pesa demais quando a gente vai falar de planejamento estratégico dentro de qualquer empresa. Não queira ser um empresário que busque ter um emprego de luxo. Realmente queira ser um empresário que empreenda e que ele desenvolveu seu negócio por oportunidade de mercado. Então seja esse cara.